Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Nossa primeira aula agora de agosto, nós vamos estar fazendo uma revisão do último conteúdo que nós vimos no mês de junho, que é a respeito da civilização egípcia, tá? Bom, a partir da civilização egípcia, nós vamos então dando sequência aos nossos conteúdos, tá joia? Pessoal, eu volto um pouquinho na civilização egípcia para a gente compreender e aí a partir daí a gente passar para a civilização clássica, Grécia, Roma, né? E aí assim por diante, tá joia? A civilização egípcia foi uma civilização extremamente marcante, né? Eu tenho aqui a imagem do rio Nilo, né? Olha só como era esplendoroso, né? Era bonito. E são imagens mais recentes, claro. Agora, naquele período, né, antigo, do Egito Antigo, imagina como, né, como essa sociedade vivia às margens do Nilo. Bom, por que eu já começo falando do Nilo? O Nilo teve uma participação para a sociedade egípcia assim extremamente importante, né? Eu tenho aqui os mapas mostrando a localização, né? Nós temos então o mar Mediterrâneo, que o Nilo ele deságua então no mar Mediterrâneo, ele forma com o passar do tempo o Alto Egito e o Baixo Egito, né? Então mais Baixo Egito mais próximo do mar Mediterrâneo, e as cheias que o rio Nilo era submetido, digamos assim, né? Ele deixava um adubo extremamente rico para a produção em volta, né, às margens, no caso, do rio. E aí nós vamos começar, então, a relembrar um assunto que foi voltado para a civilização, para as civilizações hidráulicas, as civilizações que também compreendia além do Nilo, né, a Mesopotâmia, os rios Tigres e Eufrates e várias outras civilizações. Mas eu vou focar um pouco mais aqui no Nilo, tá? Então, os egípcios tiveram que aprender a dominar as técnicas de irrigação, ao mesmo tempo, né, as cheias determinavam, para vocês terem uma ideia, se ia ser um ano promissor quanto à produção agrícola ou não, se era um ano de fome ou não, a quantidade de água. Eles tinham um local onde media através dos centímetros a quantidade que a água subia. Parece hoje, nas barragens, quando fala-se então, né, que dentro do período de chuva foi pouco, foi muito. Esse ano, na nossa realidade aqui, né, está sendo um ano de pouca chuva. Então, provavelmente nós vamos ter os reservatórios aí, que já foi informado nas mídias, né, o reservatório de água, que move então as nossas turbinas elétricas aí, né, das hidrelétricas. Vamos ter um ano difícil, tá? Então, tá escasso a água agora. Tá, voltando então para o Nilo. Bom, nós já estamos falando de agricultura e as técnicas de domínio da irrigação para o plantio, para o regadio, né, molhar as plantações. Então, nós estamos dentro da economia. E na economia, pessoal, de uma maneira geral, os produtos que eram cultivados ali, nós temos, por exemplo, nós temos o trigo, a cevada, né? nós temos as frutas, legumes, e nesse slide que tem aqui, mostrando para vocês, também deve ter mais outros produtos, ou aqui na parte de economia, tá? Então, depois deem uma olhada aqui com mais detalhes, tá ok? Bom, e era necessário, pessoal, por exemplo, obter até a escrita. Por que era necessário a escrita? Para fazer as anotações, os cálculos, a quantidade de pessoas, a quantidade de água que tinha colocado dentro dessa espécie, porque o Egito construiu uma espécie de um reservatório, onde uma coluna ao centro,
né, com escadas e tal, uma coluna ao centro, tinha então uns centímetros ali, né, aonde era calculado, quando chovia, a água entrava ali e era calculada a quantidade de água, tá? Bom, então a escrita era importante para os cálculos, dentro dos cálculos matemáticos, dentro da contabilidade que precisava realizar, né? Então, o escriba, ele tinha uma espécie como se fosse hoje um contador, um professor, um economista, alguém que dominava um pouquinho mais a escrita, né, a produção de textos, números, cálculos, de uma forma geral. Tá. Ele tinha uma função extremamente importante. Ele sempre acompanhava as reuniões dos governantes, ali dos faraós e tal, tá? Bom, nós vamos perceber então que por volta do ano 4000 houve uma unificação tanto do Baixo Egito quanto do Alto Egito. Essa unificação serviu para o faraó administrar, né, aqueles vários núcleos urbanos que existia, chamados de nomos, né? Então, isso unificando era uma forma mais fácil de administrar toda a situação ali, tá? Bom, a escrita também tem um outro fator, pessoal, importante, que tá ligado, por exemplo, aqui aos faraós, né, as construções das tumbas. Aqui nós vamos encontrar primeiro, né, as mastabas, que deu origem, então, a essa pirâmide de forma diferente, né, até aquela piramidal que a gente conhece realmente, como nós temos aqui, quer ver? Aqui, isso, tá? No final do slide, tá ok? Olha, tem mastabas ao lado das pirâmides, tá? Bom, então o que nós vamos observar também? A escrita, ela tinha essa importância dentro da sociedade egípcia justamente para facilitar, né, as anotações, os desenhos, contar a história dentro do processo de mumificação, para quando esse faraó, quando a pessoa após a sua morte, passando por todo aquele processo de mumificação, pudesse voltar e localizar, se identificar ali dentro da sua tumba, tá? Aqui eu parei aqui na distribuição social, né, que a gente tem duas imagens, são imagens comuns da distribuição social em forma de pirâmide. Por quê? Tanto que fala, né, distribuição piramidal, porque a pirâmide é um grande símbolo do Egito, né? Então aqui nós vamos ter, dentro da hierarquia social, faraós, sacerdotes, nobres, né? Olha só aqui está mais especificado do que aqui alguns pontos, né? Faraó, nobres e sacerdotes, soldados, porque era necessário ter um reforço militar, né? Escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Você vê que está na base, né, da pirâmide. Então, sustentando toda a situação. E como era o papel desses escravos aqui? Não era por cor, era prisioneiros de guerras, né? Em um dado momento dentro da história, a escravidão ela se dava a partir do momento em que contraía uma dívida e não pagava, né? E assim por diante. Bom, dentro dessa distribuição social, e aqui vocês podem estar olhando também, né, situações que envolvem, então, né, olha só, nobres, vizires, né, vizires eram, hoje em dia seria as pessoas que trabalham, por exemplo, como fiscais, né, que controlam, que arrecadam impostos, ou fiscalizam obras públicas e assim por diante, né? Tá vendo? Toda a sociedade aqui, né? Dei uma olhada. E qual era o papel da mulher, pessoal? Dentro aqui da sociedade egípcia. A mulher, ela era educada para casar, tá? Ela cuidava apenas dos filhos, do lar, nem sempre saía de casa. Agora, tinha sim mulheres nobres. Nós vamos ter Cleópatra, por exemplo, que vai ser também exercer o papel de faraó, né?
Mas não todas as mulheres egípcias, na maioria, óbvio, não eram assim, tá? Somente os membros da família real que exerciam esse poder. A maioria delas, então, né, como eu disse, cuidavam da casa. Um outro detalhe. As mulheres eram analfabetas. Elas não se cuidavam da casa. Não, a educação, a leitura, né, como os escribas, não chegavam para as mulheres, tá ok? Aqui, eu já passei direto aqui, pulando a cronologia. Daqui a gente vai observar primeiro período, médio império, terceiro período, né, que são períodos em que mostram, por exemplo, o esplendor, o início, meio e fim, digamos assim, do desenvolvimento egípcio, tá? Tá, então, ok. Continuando aqui a partir nós temos o declínio, né, dentro do império, que eu disse que é o último, digamos, o último estágio, quando realmente a sociedade egípcia, ela sofre com muitas invasões, pessoal, de outros impérios, como o persa, por exemplo, né, como os gregos, romanos, e aí acaba entrando em decadência, tá? A economia, nós começamos por ela, né, falando um pouco sobre a economia. Aqui, a cultura. A cultura, nós temos um grande avanço em vários campos, digamos, né? Dentro da escrita, matemática, aritmética, como era colocado, na astronomia, a engenharia, a química, né? Dentro da engenharia, nós temos, então, uma importância enorme quando pensamos na construção milimetrada, digamos assim, das pirâmides, né? Das mastabas, porque tanto era para cima a beleza, quanto para baixo, né? O subterrâneo eram escavados, era feito então túneis, né? Câmaras secretas e assim por diante. Bom, nós temos o processo de mumificação que entra também aqui no processo cultural, né? Deixando um grande legado para a humanidade, né? Nós temos a religião em si, mesmo sendo politeísta, né? Acreditando em vários deuses, mas os deuses ali, principalmente o deus Ra, o Sol, que movia, digamos assim, toda a sociedade, né? A quantidade de deuses ali eram imensos, né? E nós ainda vamos continuar vendo essa quantidade de deuses com Grécia, com Roma, né? Quando então Jesus nasce, durante o período romano. A arte também, dentro da cultura, foi fantástica e ela está atrelada à escrita, ao mesmo tempo a pintura, a escultura. Por quê? Porque envolve todo esse processo, né, de morte, vida, morte, digamos assim, pós-morte, que os egípcios acreditavam, né? Então, isso ficou bem assim atrelado, bem arraigado dentro da formação da sociedade egípcia, né? Aqui nós também falamos um pouco sobre a religião, né? Onde divindades em forma de animais, ou o zoomorfismo, né, por exemplo, ou de forma híbrida, onde nós temos então o humano ou animal dentro do antroposomorfismo. Então, assim, de uma forma geral, a religião ela teve extremamente presente em todos os momentos da vida egípcia, né? Então foi responsável por trazer toda uma evolução, né, dentro de uma sociedade, tá ok? Bom, aqui fala um pouquinho sobre os deuses, né, sobre a arte, a escrita, a importância do rio Nilo, que era um deus para eles, né? O rio Nilo é uma dádiva, né? O Egito tinha o rio Nilo como o responsável, digamos assim, pela vida, né? Você vê que as inundações do rio Nilo, ele trazia alimento, trazia vida, né?
E tinha todo o momento certo para fazer isso. Olha só, o papel, através do papiro. Aqui nesse slide você vê uma série de imagens de como é o papiro em si, a planta, né, em que vai passar por todo um processo até formar o papel, né, e assim por diante. Queops miquelinos, né, e Kefren, as pirâmides mais importantes, além de outros monumentos, né, importantes dentro do Egito. Aqui também falo um pouquinho, né, algumas curiosidades. Pessoal, dentro de curiosidades, vocês já param para pensar a importância, por exemplo, quem criou a pasta de dente? Como que foi essa questão da pasta de dente, do creme dental que a gente utiliza hoje? Os egípcios já utilizavam. Eram chamados de pó para os dentes. Nesse caso, olha só para vocês terem ideia. Eles usavam esse pó para os dentes ficarem mais claros, retirar, né, sujeira. Mas não usavam, por exemplo, fio dental, palito, essas coisas, tá? Era usado o quê? Hortelã, sal gema, grão de pimenta e flores secas na composição do creme dental para escovação, né? Balas de hortelã, o mau hálito já existia ali, viu? Balas de hortelã, não tô brincando não, pode pesquisar que vocês vão perceber, né? E às vezes o fato do mau hálito é até estomacal, né? Mas já existiam as balas com esse fundamento, tá? O arado também, que propiciou um plantio, uma economia, na economia com muito mais abundância, né, na colheita dos alimentos. O boliche, né, para brincar realmente. Sistema de irrigação que a gente falou, né, desde o início. O calendário, extremamente importante também, né, de dias, anos e assim por diante. Na parte de cosméticas, o delineador de olhos surgiu ali, porque eles acreditavam que protegia os olhos, né, da luminosidade, da claridade, né? Um outro ponto também, a depilação. Então, raspava todo, por exemplo, a cabeça, usava peruca, né, ou o corpo. Então, eles valorizavam muito isso, né? Dentro da ortopedia, por exemplo, preservativos também. Então, foram invenções do povo egípcio, tá ok? Pessoal, então é isso, né? Vamos encerrando por aqui. Dê uma olhada numa videoaula que vai ser postada para vocês também.